Dando continuidade às aulas do sétimo ano, agora a gente vai estudar multiplicação e divisão de números inteiros. Lembrando que isso aqui é apenas uma revisão do que a gente já viu na sala e, em rápidas palavras, a gente vai fazer um rápido lembrete para que vocês possam em casa fazer as atividades que coloquei lá na página de vocês, de cada um de vocês. Então, sétimo ano, multiplicação e divisão. Na multiplicação de números inteiros, você deve obedecer as seguintes regras de sinais. Então, aquelas regrinhas que eu falei para vocês na sala de aula, a gente vai observar cada uma delas aqui. Então, observe. Toda vez que você multiplicar um sinal positivo, um número com sinal positivo, ou um número com outro sinal positivo, o resultado dá positivo. Um número com sinal negativo multiplicado por outro número com sinal negativo dá positivo. Um número com sinal positivo multiplicado por negativo dá negativo e negativo por positivo dá negativo. Ou seja, em outras palavras, quando os sinais são iguais, mais multiplicado por mais e menos multiplicado por menos dá mais. Então, observe que o resultado positivo ele se dá quando eu tenho dois sinais iguais, mais e mais, menos e menos. Quando os sinais são diferentes, o resultado dá negativo. Menos por mais dá negativo. Então, e acontece a mesma regra com a divisão. A regra é a mesma. Então, para ficar mais claro, vamos resolver aqui alguns problemas, alguns exercícios. Então, nós temos o seguinte: eu vou multiplicar um número positivo, ou melhor, negativo, por um positivo. Então, simples. A regra diz que quando os sinais são diferentes, dá menos. Então, eu tenho menos por mais dá menos. 5 vezes 8, 40. 14 dividido por 7. Veja que a regra para a divisão é a mesma. Então, quando não tem sinal nenhum, é porque o número é positivo. Então, mais por menos dá menos. 14 dividido, dois pontinhos é divisão. 14 dividido por 7 dá 2. Mais por menos dá menos. Aí veja que aqui está multiplicando, né? 6 vezes 9 dá 54. E menos por menos, sinais iguais dá mais. Aí veja que aqui está dividindo. 20 dividido para 5 dá 4. Nesse outro caso, menos por menos é mais. 11 vezes 3 dá 33. Mais por mais, sinais iguais dá mais. 28 dividido para 4 dá 7. Veja que aqui a gente está dividindo. Sim, lembrando que o sinal de vezes eu tanto posso usar um xzinho assim, como um pontinho. A gente já falou isso na sala de aula. Novamente aqui eu tenho um pontinho, isso significa que nós estamos multiplicando. Então, como não tem sinal nenhum aqui, é mais. Então, mais por mais é mais. 6 vezes 12, 72. Menos por mais dá menos. 18 dividido para 3, 6. Agora vamos para o exemplo 2. Então, agora no exemplo 2, nós temos o seguinte: tabela de multiplicação. Nós vamos preencher essa tabela fazendo as multiplicações. Na horizontal, nós temos mais 3, mais 2, mais 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. E na vertical, nós temos a mesma coisa. Então, cada espaçozinho desse vai ser o produto do encontro da linha pela coluna. Então, olha aqui, nesse caso aqui nós vamos ter mais 3 vezes mais 3, que dá mais 9. Mais por mais é mais, 2 vezes 3 é 6. Sinal de mais a gente sabe que não precisa colocar, só se quiser, né? Nesse outro caso aqui eu tenho mais 3 vezes mais 1. Mais por mais é mais, 3 vezes 1, 3. Aqui, 3 vezes 0 é 0. Nesse outro caso, mais por menos é menos. Então, 3 vezes 1 é 3. Mais por menos é menos. 3 vezes 2 é 6. E mais por menos é menos. 3 vezes 3 é 9. Já preenchemos essa linha. Agora, para a nossa segunda linha, nós vamos ter o encontro desse mais 2 com mais 3, mais 2 com mais 2 e assim por diante. Então, vamos lá.
Mais por mais é mais, 3 vezes 2 é 6. Na outra vai ser 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. 2 mais por menos é menos. 2 vezes 1 é 2. Mais por menos é menos. 2 vezes 2 é 4. E menos 2 vezes 3, 6. Aqui a gente vai ter um encontro do mais 1 com o mais 3. Então 3 vezes 1 é 3. 1 vezes 2 é 2. Aqui 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 0 é 0. Mais por menos é menos. Menos 1. Menos 2 e menos 3. Agora vamos ter o encontro do zero com esses números todos aqui. Então todo número multiplicado por zero é zero. Então não vai dar outro resultado a não ser zero nessa linha. Nessa outra nós vamos ter o número menos 1 multiplicado por mais 3. Então vai ser menos por mais dá menos 3. Menos por mais dá menos. 2 vezes 1, 2. E menos 1. Menos 1 vezes 0 é 0. Menos por menos é mais 1. Menos por menos é mais. 1 vezes 2, 2. E menos por menos é mais. 1 vezes 3, 3. Na penúltima linha nós temos menos 2 e mais 3. Menos por mais é menos. 2 vezes 3, 6. Menos 2 vezes 2, 4. Menos 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0 é 0. Menos por menos dá mais. Então 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 2 é 4. E 2 vezes 3 é 6. Finalmente, a última linha vocês já entenderam, então vai ser menos 3 vezes mais 3. Menos por mais é menos. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 0 é 0. Menos por menos é mais. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 2 é 6. E 3 vezes 3 é 9. Eu queria chamar a atenção de vocês para essa diagonal aqui. Essa diagonal aqui, ela é composta por números que nós vamos chamar de quadrados perfeitos. O que é um quadrado perfeito? É o resultado da multiplicação de dois números iguais. Por exemplo, esse 9 aqui é o resultado de 3 vezes 3. O 4 é o resultado de 2 vezes 2. O 1 é o resultado de 1 vezes 1. E assim por diante. Então, esses números aqui são os números conhecidos como quadrados perfeitos, que nós vamos ver isso mais na frente quando estivermos estudando raiz quadrada. Outra coisa que a gente chama atenção é isso. Nessa coluna aqui nós temos o zero e nessa linha nós temos o zero. Então o que é isso? Por que aconteceu isso? Porque a gente sabe que na multiplicação todo número multiplicado por zero dá zero. Então, como aqui tem o zero, então todo o resultado seria zero realmente. Como nessa linha tem o zero, então todo número que eu multiplicar por ele vai dar zero também. Agora, no exemplo 3, nós vamos ter o seguinte. No mês de julho, foram registradas as temperaturas mais baixas do ano nas seguintes cidades. Veja, cidade X, temperatura menos 1. Na cidade Y, mais 2. E na cidade Z, menos 3. O que ele pede aqui? A representação correta das temperaturas registradas nas cidades X, Y e Z na reta numerada é. Veja, você coloca a reta, a gente já explicou diversas vezes para vocês que ao olhar uma reta, a primeira coisa que você tem que observar é onde está localizado o zero. Está aqui o zero. Então, nesse caso, quando se determina o zero, a gente sabe quem é positivo e quem é negativo. À esquerda do zero são os números negativos e à direita são os números positivos. Então, o que acontece? Será que nessa letra A as temperaturas estão registradas de acordo com a informação dada? Então, observe. O X aqui, o X, ele é negativo. Nesse outro caso, você observe que o Y e o Z são positivos. Aí você percebe que não é verdade. O Z não é positivo. O Z é negativo. Mas aqui nessa reta o Z está à direita do zero, significando que ele é positivo. E não é.
Então a gente já elimina a letra A. A letra A não serve para representar isso que está na tabela. Vamos para a letra B agora. Na letra B, a gente tem o que? Que o x, vai estar aqui o zero, não esqueça que sempre você vai olhar para o zero. O x está à direita do zero, significa que o x é positivo. Quando você olhar na tabela, não é verdade. Então, essa letra B também não serve como modelo para nossa tabela. Agora, na letra C, a gente tem a seguinte situação. O zero está aqui, né? Aí, quem está à esquerda do zero é o x e o z. Então, observe que eles dois são negativos aqui. Aí você olha, realmente são negativos. E outra coisa importante é que o x, como está à direita do z, o x é maior do que o z, porque ele está à direita. Quem está à direita é sempre maior do que quem está à esquerda. E de fato, menos 1 é maior do que menos 3. Aqui é menos 1 e aqui é menos 3. Então, esse daqui está à direita desse, confere também. Aí, para a gente fechar, a gente tem que ver o que? Esse y, já que esses dois conferem. Será que esse y aqui, ele está no lugar certo? Bem, ele é positivo. Confere que ele é positivo. Mas observe que ele está apenas a uma unidade do zero. E aqui é 2. Então, essa não vai servir também como modelo para a gente. Aí, finalmente, a letra D foi que sobrou. A gente percebe que é a correta. Por quê? Porque aqui a gente tem o zero, o x e o z. A gente já percebeu que na letra C estão corretos. E o y está 2 unidades à frente do zero, que realmente é o que a gente percebe aqui. Então, o D é que melhor representa, é a única que representa essa tabela. Agora vamos para o exemplo 4, que diz o seguinte: qual é o sinal do resultado de uma multiplicação de números inteiros não nulos em que o número de fatores negativos é o dobro do número de fatores positivos? Então, para a gente resolver isso aqui, a primeira coisa que a gente tem que notar é que os fatores que nós vamos colocar aqui são não nulos. Então, o zero está fora. Outra coisa importante é que o número de fatores negativos é o dobro do número de fatores positivos. Então, o zero está fora e os negativos, o número de fatores negativos são o dobro de fatores positivos. Então, vamos ver aqui, exemplo. Já que o número de fatores negativos é o dobro do número de fatores positivos, então vamos supor o seguinte, que eu tenha dois números positivos. Aqui eu tenho mais 2 vezes mais 3. Só um exemplozinho. Então eu tenho quantos fatores positivos? 2. Só que ele está falando que os fatores negativos são o dobro do número de fatores positivos. Significa que se eu tenho 2 fatores, eu vou ter o dobro de 2, 4. Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, menos 1 vezes menos 2 vezes. Bem, não importa. Para melhorar a nossa conta, vamos repetir o menos 1 e repetir o menos 1 novamente. O número não importa. O que importa, na verdade, é o sinal, porque o que ele está pedindo é o sinal. Então, mais por mais é mais. Então, com os sinais números positivos, eu vou ter um resultado mais. Com os números negativos, eu vou ter menos por menos é mais por menos é menos por menos é mais. Então, aqui também vai dar mais. Se nesses dois eu tenho mais e nesses 4 eu tenho mais por mais é mais. Então, o resultado é mais. Isso vai funcionar para todos? Sim. Um detalhe importante. Quando a quantidade de números negativos for um número par, o resultado dá mais. Se for um número ímpar, dá menos. Ou seja, quantos números negativos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4. Isso significa que nós vamos ter um número par de números negativos. Então, quando o número for par de números negativos, o resultado dá mais. E isso é o que vai acontecer, né? Então, o que é que me garante que o resultado vai ser sempre positivo? É
Vamos colocar aqui um outro exemplo para ficar mais claro. 3 números positivos. Se é 3 positivos, como os negativos é o dobro, então nós vamos ter 6 números negativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é o dobro de 3. Os fatores negativos é o dobro dos números positivos. Então aqui, mais uma vez, o que é que vai acontecer? Quando eu estou multiplicando números positivos, como eles são iguais, não importa que seja um número par de números positivos ou ímpar, o resultado vai dar sempre mais. E aqui, mais uma vez, a gente tem um número par de números negativos. Já falei para vocês que quando for um número par de números negativos, o resultado dá sempre mais. Então isso funciona para todos? Sim. Por quê? Os números positivos, não importa se eles estejam em quantidades pares ou quantidades ímpares, de todo jeito dá mais. Mais por mais é mais por mais é mais, então não muda, vai dar sempre mais. Agora, os números negativos, se eles estiverem em quantidade ímpar, dá menos, né? Porque se eu tiver 3 menos, dá menos. Menos por menos é mais por menos é menos. Mas isso nunca vai acontecer aqui. Por quê? Porque a quantidade de fatores negativos é o dobro da quantidade de fatores positivos. Então o dobro é sempre um número par. Então aqui vai dar sempre um número par. Se dá sempre um número par de fatores negativos, o resultado dá mais. E aqui não importa se seja um número par, uma quantidade par ou uma quantidade ímpar. De todo jeito aqui dá mais. Então mais por mais é mais. Então sempre a gente pode garantir que o resultado aqui vai ser sempre positivo, ok? Agora finalmente vamos para o último exemplo, que diz o seguinte: indique e efetue as operações correspondentes à soma de menos 6 com mais 2. Aqui eu tenho menos 6, esse resultado aqui mais por mais dá mais 2. Bem, existe uma outra maneira de fazer isso usando a reta, mas aqui para a gente ganhar tempo eu estou acelerando e resolvendo dessa maneira. Então, se eu estou devendo R$6 e pago com 2, eu vou continuar devendo. Mas nesse caso, como eu paguei 2, eu vou ficar devendo apenas 4. A diferença, olha, lembre-se que quando eu falo de diferença, eu estou falando de subtrair. Então, a diferença entre menos 6 e mais 2 é menos 6, repetindo. Aí aqui a gente tem menos por mais dá menos 2. Aí agora perceba que eu estou devendo R$6 a uma pessoa e estou devendo R$2 a outra. Nesse caso eu tenho uma dívida de R$8. Agora a gente vai ter o seguinte: o produto de menos 6 por mais 2, menos por mais dá menos, 6 vezes 2, 12. Aí agora o quociente, lembre-se que quociente é divisão. Então quociente de menos 6 por mais 2 vai ser igual a 6 dividido para 2, 3. Bem, mais um vídeo que a gente gravou para que vocês tomem como base e respondam as questões do exercício que enviei. Muito obrigado e curtam o vídeo, também compartilhe com os amigos e vamos para frente.